Sekirei é o nome do anime. Sekirei. Sahashi Minato tem 19 anos. Ele acabou de ser reprovado nos exames de admissão da universidade pela segunda vez. E saber que ele não poderia ir para a universidade por mais um ano faz com que ele se sinta um merda. Ele fica se questionando sobre o que ele poderia fazer agora. Então ele volta para casa com a cabeça a milhão. Ele não percebeu, mas uma garota estava caindo literalmente do céu na sua direção. Por mais que ela caiu de muito alto, ela não se machucou. A menina agradece, achando que ele pegou ela para ela não se machucar. Mas essa garota estava sendo perseguida por outras duas mulheres, e ela foge dali, arrastando o Minato junto com ela. Ele parecia até um boneco inflável. Assim, nós vamos pro outro dia. O Minato acordou com a menina dormindo do seu lado. Ele fica desconfiado de tudo isso porque ela não estava vestindo quase nenhuma roupa, e sai dali para ela conseguir se vestir. Ele fica se lembrando do que aconteceu no dia anterior, depois de despistar aquelas duas mulheres. Os dois pararam em um rio para descansar, e a menina se apresenta como Musubi, e logo depois de se apresentar, ela cai no chão inconsciente. Ela desmaiou de fome, e o Minato levou ela para o seu apartamento e dá comida para ela quando ela acorda. Agora que ela estava de buchinho cheio, ela diz que não tem para onde ir, e o Minato deixou ela passar a noite ali junto com ele. A Musubi também mencionou que ela estava procurando um ashikabi há muito tempo. Por enquanto, não foi explicado o que era isso. E voltando para o presente, enquanto a Musubi estava na cidade, ela encontrou as duas mulheres do dia anterior. O Minato percebeu que as mulheres estavam chamando a Musubi de Sekirei, e por mais que ele fique com medo delas, ele ficou na frente delas e ele viu que elas eram idênticas a Musubi. Mas, mesmo se cagando de medo, ele pega ela no colo e sai correndo, dizendo que vai proteger ela. A Musubi fica bem impressionada com a vontade do Minato em ajudar ela. Então, ela começa a sentir que tinha algo no seu corpo que estava mudando. O Minato pegou ela no colo de novo e foge com ela enquanto as outras duas vão atrás deles, atacando. Quando eles fazem uma pausa, a Musubi diz pro Minato que o seu corpo estava ficando quente, então naturalmente ela empurrou o Minato na parede e tenta beijar ele. A Musubi de fato consegue fazer isso, então uma luz brilhante surge entre eles, e foi explicado que Ashikabi é um humano com genes únicos que capacitam um Sekirei com um beijo. Sekirei era uma raça extraterrestre de humanoides super poderosos, e como a Musubi é uma Sekirei e conseguiu o seu Ashikabi, a Musubi ganhou as suas forças e ela vai lutar contra as duas, mas elas correm de medo, falando que não iria lutar. Nós vemos que elas começaram a reclamar sobre como elas perderam seus empregos e como elas terão que encontrar outra garota agora. Aqui, um homem apareceu perguntando a elas qual é o sentido de lutar sem um mestre. O nome dele é Homura, e ele pergunta a elas como elas esperavam ganhar o jogo indo atrás de uma Sekirei que ainda não ganhou seus poderes. Então elas ficam irritadas com ele, como agir como um guardião delas, e quando ele se aproxima, elas perguntam se ele estava procurando briga. Então Homura convoca algumas chamas nas suas mãos e isso faz as duas ficarem com medo. Mas, para sorte delas, o homem parou e foi embora ali mesmo. As mulheres ficam aliviadas e enquanto isso, o Minato faz a grande pergunta para Masumi: o que carambolas você é? Ela diz que é uma Sekirei. E enquanto ela estava fazendo o jantar, a TV liga sozinha do nada. Um homem na televisão parabeniza o Minato por ser escolhido como Ashikabi e se torna automaticamente o marido da Musubi. Ela, muito alegre, identifica o homem como seu professor e o presidente da empresa e puxa a orelha do Minato por ele não reconhecer o seu rosto. Ele diz que o Minato deveria ler mais o jornal e não era de se admirar que ele falhou no exame de admissão da faculdade 2 vezes. Então ele começou a anunciar o plano do Sekirei. Esse é o nome do jogo que estava acontecendo. O Ashikabi, recém-nascido, não deve vazar nenhuma informação sobre o plano Sekirei. Ou então, a empresa MBI vai ter uma conversinha com ele, e não vai ser nada boa. Depois disso, um homem da empresa chegou ali e entregou uma caixa que tem as roupas da Musubi. Ela garante para ele que vai lutar por ele e que eles vão subir até os céus juntos. Nesse momento, o senhorio do Minato viu a Musubi ali. E como tinha uma regra que não deveria haver mulheres nesse apartamento, o proprietário expulsou os dois dali.
Eles precisam encontrar um novo lugar para ficar, mas infelizmente estava bem difícil de conseguir. Eles são rejeitados em todos os lugares. E depois de 30 vezes, o Minato começou a ter um sentimento ruim. Ele ficou deprimido e ele começou a perguntar do porquê ela o escolheu para ser o Ashikabi dela, porque ele não é rico, não é bonito ou inteligente, mas ela diz que ele é um cara muito legal. A Masubi consola ele e diz que ele é a sua pessoa favorita e ainda dá mais um beijo nele. E usando seus poderes, ela consegue fazer um tornado acontecer e ele limpa o céu, fazendo parar de chover. E ainda dá um pulo com ele muito alto, os dois ficaram muito no céu. Graças a Masubi, ele estava se sentindo muito melhor, mas no momento que eles estavam lá no alto, ela disse que não fazia ideia de como eles voltariam para o chão. E eles começaram a cair muito rápido, e param no quintal de alguém. O Minato vê uma figura quando ele estava caindo, feminina, e era bem brilhante. Ela estava com os braços abertos para ele, mas ela some e eles caem nessa árvore. Uma das moradoras sai no quintal e vê os dois no chão. Eles ajudam com os ferimentos e até emprestam roupas para eles. A dona da casa se apresenta como Asama Miya. O homem se chama Kaguri, mas dá pra ver que a gente já conseguiu ver ele antes. Ou não? Será Homura? Talvez? Enfim, a Miya convida eles pra jantar e eles de fato ficam ali pra isso. Durante a janta, uma menina seminua interrompe eles e o Minato pergunta de uma forma bem educada pra Miya o que eles eram, já que eles não pareciam ser uma família. A Miya diz que esse lugar era uma pensão e ela é a dona. Essas pessoas que estavam ali eram os seus inquilinos, e quando eles dizem que estavam procurando por mais inquilinos, o Minato aproveita essa chance. A Miya dá boas-vindas para eles e finalmente o Minato tem a chance de relaxar um pouco. Enquanto ele estava se acomodando, estava passando as notícias na televisão. As árvores aparentemente estavam crescendo mais do que o normal. E de repente, o Minato se lembra de ligar para sua mãe e de uma forma humilhante, ele pergunta sobre a sua mesada. Mas ela estava brava porque ele não foi admitido na faculdade e vai reduzir a mesada dele pela metade. Aqui a Masubi chamou ele e ela estava totalmente pelada, enquanto pedia para ele trazer mais shampoo. O Minato estava chocado com isso e bem confuso. E quando ela dá alguns passos para mais perto dele, ela escorrega e isso termina com uma posição bem comprometedora para eles. Mas os dois já eram praticamente casados, então não tem problema. No outro dia, ele estava arrumando as coisas no seu antigo apartamento e a sua irmã mais nova foi visitar ele. A Masubi também estava lá e as duas se conheceram no caminho da pensão. A Masubi menciona que ela é uma Sekirei de punho. E o Minato entendeu que aquelas duas mulheres eram do tipo relâmpago de Sekirei. A Masubi também menciona que encantamentos são palavras especiais usadas para dizer quando usam grandes poderes. E chegando na pensão, eles começaram a arrumar as suas coisas. E depois de tudo estar resolvido, eles descem para ir ver a Miya. Eles encontraram o Kagari lá que estava indo para o trabalho. E a Miya diz que ele trabalhava em um clube e era o anfitrião de lá. Enquanto a Masubi estava tomando banho, o Minato anda pelo quintal e se pergunta como eles sobreviveram àquela queda tão alta. Ele foi até a árvore e achava que ela funcionava como uma almofada, então ele toca nela, mas nesse momento a imagem de uma menina aparece e ela pede ajuda. Mais tarde naquela noite, o Minato sonha estando em uma floresta e escuta alguém chorando. Era a garotinha que ele tinha visto mais cedo. Ela parecia estar presa em uma árvore e não consegue descer. O Minato se oferece para ajudar, então a menina confia nele e pula nos seus braços. Ele pergunta qual era o nome dela e ela diz que é Kusano. Ela se tornou a sua segunda Sekirei, ou seja, mais uma esposa. O Minato chama ela de Kuchan, falando que esse era um nome fofo. Nós vemos o Homura. Ele estava falando com alguém no telefone. Ele avisa a pessoa do outro lado que se ela não agir em breve, os perseguidores vão até ela para se reunir. E na manhã seguinte, o Minato e a Masubi encontraram a Miya treinando com uma espada no quintal. A Masubi fica bem animada e pede para Miya treinar ela. Ela aceitou e fica se esquivando de todos os ataques da Masubi enquanto dá conselhos. Naquele dia, o Minato começou a trabalhar em uma construção. Um dos homens tentam conversar com ele pedindo um dos seus bolinhos de arroz. O Minato dá pra ele e de repente ele percebeu que aquelas meninas que estavam perseguindo a Masubi estavam ali.
Elas conheciam o colega de trabalho do Minato e chama ele de Siu. As duas mulheres eram Sekirei do Siu, e ele era igual ao Minato, ou seja, um Ashikabi. Isso faz elas atingirem ele com relâmpagos, e o Minato estava confuso em conhecer outro como ele, e ele achava que talvez o Siu poderia ajudar ele com tudo isso, porque ele não sabe ainda o que era esse jogo. Lá na pousada apareceu mais uma que se chama Matsu, e ela beija o Minato e se torna o Ashikabi dela também. Até agora, ele já tem 3 esposas. Lá no canteiro de obras, tem uma outra Sekirei que se chama Tsukiumi. Ela estava lutando com as gêmeas, e o Minato e as suas 3 esposas foram lá ajudar. E logo a Tsukiumi beija o Minato e ela vira a 4ª esposa dele. Então o Minato e as suas esposas foram atacadas por mais uma Sekirei que se chama Kazehana. E como consequência, o Minato também conseguiu beijar ela e ela virou a sua 5ª esposa. Agora ele já vive com 5 mulheres. E o Kagari revela que ele é o Homura. Ele e a Mia eram Sekireis e não tinham asas, e também se apaixonaram pelo Minato. O Homura é na verdade uma mulher, e ela também beijou o Minato e virou o 6º Sekirei. Tá vendo como eu peguei vocês? Eu tenho certeza absoluta que ou vocês durante a história toda ficaram falando que eu tava errando e que o Homura era mulher, ou vocês se surpreenderam agora em descobrir que ela era uma menina. Eu pensei pelo episódio todo que ela era um cara. De verdade, eu confundi. Mas tá aí, mais uma mulher. 6 mulheres pro cara. Por enquanto, a história fica por aqui, com o Minato tendo um total de 6 esposas. O que vocês acharam disso? Deixa nos comentários.